Todo mundo participa de discussão sobre política, pelo menos de vez em quando. No trabalho, na escola, com a família, com amigos, no boteco, não importa. E a gente vê em todas essas discussões o uso de termos, de expressões para designar um outro grupo, para designar seu adversário no debate, muitas vezes de forma completamente arbitrária. O termo é usado simplesmente para desclassificar o opositor ou para classificá-lo como algo indesejável, como se ele tivesse do lado errado da história, ou como se o seu grupo, sua posição ideológica fosse moralmente inferior à daquele que usa o termo. E muitos desses termos podem dizer qualquer coisa, ou podem dizer, na verdade, o oposto do que eles significam, dependendo de como é seu uso. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre alguns termos muito em uso em debate político no Brasil, sem nenhuma pretensão filológica de dizer exatamente como surgiram, como evoluíram na história, mas apenas para ilustrar como é que as coisas podem, na verdade, significar nada ou significar, às vezes, o oposto daquilo que as pessoas acham que elas querem dizer. Primeiro, uma breve nota sobre progresso. O que é progresso? A gente pode imaginar, normalmente, o progresso como uma evolução positiva em direção a alguma coisa. Progresso econômico, ó, a economia está melhorando, estamos gerando mais renda, mais riqueza, mas você pode ter um progresso econômico com um crescimento de desigualdade, e algumas pessoas podem dizer que isso, na verdade, não é um progresso numa direção positiva. A sociedade está progredindo numa direção que não é a desejável. Você tem, por exemplo, progresso científico. O progresso científico pode ser entendido como o acúmulo de conhecimento e, portanto, o conhecimento acumulado significa que há um progresso numa direção de um suposto ponto no futuro onde a sociedade, a humanidade conhecerá tudo, ou pelo menos como referência a uma direção desejável. E o progresso pode ser em favor de determinada ideia ou objetivo, ou pode ser contra esse objetivo. Se o sujeito, por exemplo, espera ou entende que a sociedade humana está destinada a alcançar o comunismo em algum ponto, ele acha que o progresso é o progresso na direção do comunismo. E se você for contra o comunismo, se você trabalhar para impedir isso, você não está trabalhando pelo progresso, mas trabalhando contra o progresso da sociedade. Aí a gente já começa a ver, por exemplo, que quando um socialista ou um comunista chama alguém de reacionário, ele está chamando o cara de reacionário porque ele está reagindo ao que o comunista supostamente acredita que é o progresso. Quer dizer, ele está acusando o cara de ser reacionário por ser contra o comunismo. Não por ser contra o progresso, mas contra aquele tipo de progresso específico na direção do comunismo. E isso, mais ou menos, vale para todos os tipos de termos que são usados no debate comum, no debate não acadêmico. Por exemplo, deixa eu ver alguns termos que eu separei aqui. Primeiro, progressista. Progressista não é um sujeito que é simplesmente a favor do progresso. O progressista ele é um socialista comunista. Ele é a favor do progresso na direção do comunismo. E por que isso? Porque existem comunistas revolucionários. São aqueles que acreditam que a revolução tem de ser feita na marra, que o comunismo tem de ser implementado na marra, por meio de uma revolução quase necessariamente violenta. São, por exemplo, os bolcheviques que fizeram revolução na União Soviética, na Rússia, e se tornou União Soviética. O progressista é um comunista, socialista comunista, que acredita que o progresso rumo ao socialismo pode ser feito de forma gradual, de forma progressiva, e não necessariamente por meio da revolução violenta. Por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire acreditava na reforma gradual da sociedade, por meio da educação, por meio da ocupação de espaços. Não que ele fosse contra, se houvesse uma revolução violenta, ele a apoiaria, como a apoiou em vários países onde houve revolução violenta. Mas ele acreditava que podia ser feito gradualmente, e isso é a visão de muita gente hoje em dia. Por isso eles se dizem progressistas. E aí, quando você acredita que a sociedade, na verdade, deve caminhar rumo a uma sociedade liberal, eles te chamam de reacionário, mas você também busca o progresso. Você não está buscando o atraso, o retrocesso civilizacional. Não, você busca o progresso, só que o progresso para você não é ir na direção do comunismo, é ir numa direção completamente diferente do comunismo. E aí, por exemplo, a gente vê o que é um conservador. O progressista acha que, ao chamar alguém de conservador, está ofendendo, está chamando o cara de retrógrado, de atrasado, de tacanho. Mas
Ser conservador não tem nada a ver com ser contra o progresso. Um conservador, ele é um cara que age com precaução, com cuidado, porque ele acredita que o edifício civilizacional, as instituições, tudo que nós conseguimos construir ao longo de muitas e muitas gerações, é valioso e pode ser destruído facilmente. Por isso ele quer preservar as instituições, ele quer que elas sejam reformadas também gradualmente. Com a diferença de que o socialista progressista acha que pode descartar coisas que ele acredita que não são valiosas, que não servem ou que são nocivas ao progresso que ele busca, e pode substituí-las por outras, na canetada, no plano quinquenal, por decreto. O conservador acredita que não, que isso não é prudente, que não vamos rasgar tudo o que fizemos só porque hoje a gente decidiu que nossas instituições são imperfeitas. Então, o conservador também quer o progresso, só que ele quer um progresso até um destino diferente. E ele quer alcançar isso por meio da preservação do edifício civilizacional já construído. Então, ele acredita, de alguma forma, também que o progresso até o seu rumo ideal é gradual, mas o destino final é diferente. Mas o comunista quer derrubar tudo, ele quer criar uma nova civilização completamente diferente da que nós temos. E o conservador não. Por exemplo, é extremista radical. Hoje no Brasil todo mundo é extrema-direita. Os caras chamam todo mundo de extrema-direita. O que é o cara ser radical ou ser extremista? É o cara ter opiniões ou ideias que são na margem do conjunto de ideias que estão em circulação. Inclusive, o que hoje é radical pode ser normal no futuro. O que é normal hoje pode ter sido radical no passado. Então, chamar alguém de radical simplesmente assim, né, não significa grande coisa. O problema não é o cara ser direita ou esquerda, o cara ter qualquer visão específica, mas o cara propor ideias que são inaceitáveis para todos, que são ideias que são inaceitáveis não por sua perspectiva ideológica, mas que são moralmente inaceitáveis para o nosso nível de desenvolvimento civilizacional. Por exemplo, quando a gente vê o que foi feito no nazismo, em que exterminavam judeus e minorias, isso é inaceitável para todos, para a esquerda, para a direita. Não é um problema de radicalismo de uma perspectiva ideológica qualquer. É inaceitável para todo mundo. Hoje se fala muito em negacionismo. Normalmente a esquerda acusando a direita, né, os conservadores serem negacionistas. Negacionismo é um termo que era usado para designar as pessoas que diziam que o Holocausto não aconteceu. É um termo que tem um peso histórico e tem um impacto, um valor semântico, descritivo muito grande. E hoje está sendo banalizado por gente que chama todo mundo de negacionista. O cara falou em cloroquina, negacionista. O cara discordou do ministro lá da esquerda, né? Negacionista. É uma vulgarização de um termo que tem uma importância que remete a um fato histórico, a um período histórico, que não pode ser vulgarizado. Então, mais um exemplo. Por exemplo, a gente vendo aqui liberal. Liberal, normalmente, se refere a alguém que tem uma visão liberal clássica. Nos Estados Unidos, isso é o oposto. O liberal lá é o cara esquerdista. Aqui, no Brasil, na Europa, o liberal é um cara de visão no sentido de mercados livres, de livre iniciativa, de liberdades individuais. Não tem nada a ver com o liberal americano, que vai numa direção mais progressista rumo ao socialismo. E liberal não deveria ser uma forma de acusar alguém de nada. Liberal é uma posição política, uma visão de mundo. E eu acho que, na verdade, é muito mais correta e muito mais defensável do que a visão comunista. Depois do liberal, você tem o libertário. Não confundir com o libertino. Libertário é um liberal extremo. É um cara que acredita que a intervenção estatal deve ser mínima, o mínimo possível, que as liberdades devem ser as maiores possíveis. Cada indivíduo tem de ter o maior grau de autonomia que se puder permitir. Então, esses se chamam a si mesmos libertários. Você poderia pensar em outros termos aqui, por exemplo, justiça social, diversidade, equidade. Tem um monte de termos que são usados de forma completamente arbitrária, que significam o que a pessoa quer que signifique, normalmente para acusar o outro de ser errado, inferior, injusto, cruel. Por exemplo, equidade. Equidade é, na verdade, um termo que demonstra o tratamento desigual das pessoas para que os resultados sejam parecidos ou iguais. Então, equidade
Não é igualdade de tratamento, por exemplo, muitas vezes você não percebe isso, mas equidade é igualdade de resultado. Para você obter resultados iguais, você trata as pessoas com diferença. Então, é o que muita gente chama de discriminação positiva, ou o que quer que seja. Mas o termo pode induzir você a achar que está tratando todo mundo igual, que o sujeito que propõe equidade propõe que todos sejam tratados de forma igual, mas não é nada disso. Ele propõe que as pessoas sejam tratadas desigualmente, independentemente do seu mérito, do seu esforço, para que o resultado de todo mundo seja igual. É uma posição, em última instância, também comunista. Então, eu poderia dar um monte de outros exemplos. Como eu disse, não é um estudo filológico, eu estou falando, estou apenas tentando trazer para a conversa atenção a esses pontos. Então, quando alguém no debate contigo começar a te chamar de conservador, ou de liberal, ou de que quer que seja, muitas vezes o cara não está só querendo te acusar de estar errado, ele está querendo dizer simplesmente que você discorda dele ou que ele discorda de você. E não caia na conversa de que progressista quer o progresso e isso é bom necessariamente, e que o conservador não quer o progresso. Eu sou conservador liberal. Eu quero o progresso, eu quero desenvolvimento social, eu quero redução de desigualdades, eu quero que as pessoas tenham recursos que possam prosperar, progredir na vida, eu quero que saia todo mundo do Bolsa Família e possa, por exemplo, ter seu próprio salário, que possa ganhar bem, eu quero isso para todo mundo. Agora, eu acho que para alcançar isso, as políticas têm que ser diferentes das políticas que os socialistas propõem. Eu acho que eles levam, na verdade, a sociedade ao atraso econômico, ao atraso social. Agora, eu não quero progresso? Não, eu quero progresso. E, na verdade, eu acho que a minha visão leva ao progresso muito mais do que a deles. Então, os termos em si, muitas vezes, são enganadores. Não acredite simplesmente no rótulo que as pessoas atribuem umas às outras. Veja o que elas realmente propõem, qual é o objetivo final e como chegar lá. Um abraço.